Bom, meus amigos, nós vamos então dando continuidade ao nosso tema, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares. Nós paramos na questão 500, onde Kardec vem aí nos esclarecendo, né, o que sejam esses anjos protetores, como eles agem em nossa vida, como é que nós entendemos, como nós podemos nos comunicarmos com ele. Então, na questão 500, né, onde paramos na última aula que tivemos, ele diz assim: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda. Quer dizer, nessa caminhada que nós estamos realizando, com o objetivo de chegarmos à perfeição, de sermos espíritos puros, isso nós sabemos e temos já esse conhecimento, né? Será que vai chegar, a gente vai precisar sempre de ter um anjo protetor junto a nós? Ou vai chegar algum momento que a gente não vai precisar mais desse amparo? E aí a resposta dos espíritos: sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. Mas isso não acontece na Terra. Tá? Então, olha só, vai chegar um momento, quando nós estivermos numa posição de elevação, evoluídos, e já pudermos fazer as escolhas corretas para a nossa vida, já pudermos saber, já podemos discernir corretamente o que é realmente bom para nós, aí a gente não vai precisar mais de amparo. Como os espíritos dão um exemplo aqui, né? Como o estudante vem caminhando sempre com o professor. Quando ele chegar lá, que ele se forma e recebe o diploma, ele vai à luta e já não precisa mais do mestre. Agora, é interessante que ele esclarece isso aqui, né? Isso não acontece na Terra. Por quê? A Terra, aqui no nosso planeta, ainda é um planeta de provas, de expiações. Então, o final, né, da nossa evolução, nós vamos evoluir aqui, aprendermos tudo que tivermos que aprender, mas ainda aqui nós vamos precisar dessa proteção. Quando nós formos para mundos mais evoluídos, né, quando já tivermos atingido esse grau de perfeição, que pudermos ir a mundos mais evoluídos, então aí não vamos precisar mais desse anjo protetor. Mas por enquanto nós temos esse anjo junto a nós, esse espírito, né, que se propôs a nos orientar, a nos guiar. Não vamos dizer assim, ele não é nosso comandante. Não somos assim uma marionete, né, um boneco na mão desse espírito, não. Ele nos orienta, ele nos aconselha, através de quê? Através do pensamento, através das intuições, através das oportunidades que vão surgindo em nossa vida. Mas ele não interfere nas nossas escolhas. Isso nós vimos muito bem aqui nas questões anteriores. Ele não interfere, ele nos ajuda, né? Nos intui. Aí Kardec, na 501, pergunta assim: por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não fazem de maneira ostensiva? É uma boa pergunta também, né? Por que a gente não percebe o amparo e a ajuda desses nossos anjos protetores junto a nós? Por que a gente não percebe que eles estão ali dando a intuição, que estão dando ali uma ajuda, um amparo? E aí a resposta dos espíritos: se contasseis com o seu apoio, não agirias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então, olha só, se a gente tivesse contato com esse espírito protetor, né, se a gente pudesse pedir a ele: olha, o que eu faço aqui agora? Estou aqui nessa enrascada, nessa escolha, tenho que fazer aqui ter uma decisão. E o anjo, né, viesse me orientar, e eu fosse perguntar para ele, e aí ele dissesse: não, vai por ali, não, vai por ali. Aí é o que ele diz aqui: que mérito teria, né? Que mérito teria para nós
se fôssemos direcionados assim diretamente? Então, a primeira parte da resposta está aí. Nós não progrediríamos. Por quê? Porque a gente estaria fazendo aquilo que o anjo indicou. É como aquele pai que pensa que está ajudando o filho, né? Quando a mamãe, principalmente mamãe, é que faz muito isso. Quando o filho inicia lá na escola, né? E tem os primeiros aprendizados, o período de alfabetização, e aquilo é muito difícil ainda para aquela criancinha, a mamãe fica com peninho. O que a mamãe faz? Faz os trabalhinhos do filhinho, tudo bonitinho, tudo certinho. É uma maravilha. A mãe está dando ali muito amor, mas é um amor prejudicial. Por quê? Porque a criança não fez nada. Então ela não aprendeu nada. Assim seríamos nós, né? É como o Negrão colocou aí, viria aquela acomodação normal, que a gente já se acomoda em qualquer situação. Se a gente tem alguém para decidir as coisas por nós, e aí que isso aí a gente ia se acomodar mesmo. E no final ainda ia dizer assim, não, olha, a culpa não é minha, a culpa foi dele. E aí ele continua ainda na resposta dizendo assim para nós: para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência. E, em geral, é preciso que a adquira à sua custa. Né? É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. O exemplo até aí que eu dei. Né? Então, a gente precisa, né? A gente sabe que ele está ali junto a nós, nos ajudando. Nós temos esse conhecimento, mas a gente não tem condição de falar com ele diretamente e muitas das vezes a gente não sabe nem quem é. E aí ele continua: a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, olha só, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Sendo que esse chamamento, esse toque, né, que o anjo protetor dá, ele muitas vezes não é nem percebido por nós, mas ele vem nos dando orientação. Né? Se nós prestássemos mais atenção, se nós prestássemos mais, dessemos mais ouvidos às intuições que nós recebemos, e nós veríamos que é o nosso anjo protetor ali nos ajudando, nos dando a orientação. Mas essa resposta aqui é perfeita, é justamente isso. Se ele tivesse, né, se a ação dele fosse diretamente conosco, nós não progrediríamos. Seríamos robozinhos, né? Sendo conduzidos, sendo direcionados. E não é esse o nosso objetivo. Não foi para isso que fomos criados. Né? Nós fomos criados para, por valor nosso, por esforço nosso, esforço individual de cada um, chegar à perfeição. É isso que Deus quer de nós. Ele nos dá todas as ajudas possíveis. Né? Então a gente tem o guia, o nosso guia particular, no nosso anjo guardião. Nós temos os espíritos que estão aí nos ajudando a todos de um modo geral. Temos Jesus, nosso mestre, e temos o próprio Pai, que é Deus, ali nos ajudando, né? Nos dando todas as oportunidades que a gente necessita para chegarmos lá a essa evolução a qual nós todos estamos destinados, né? Mas vamos ver o que a Mariana colocou aqui para nós. A Terra está mais para mundos primitivos do que para mundos elevados, onde habitam espíritos puros, que não têm pelo que corrigir em si. Coloquei isso para saber se é mais ou menos assim. Se alguém pode confirmar. Sim, Mariana, é isso mesmo que você colocou aí, entendeu? A Terra ela ainda está assim, não no primitivismo propriamente dito, mas ela ainda está na fase de aqui ainda reencarnarem espíritos atrasados, espíritos imperfeitos ainda. Todos que estão aqui neste planeta ainda estão em fase de iniciação, de aprendizado. Isso, Fernando, por isso a gente está aqui passando por provas e expiações. Quer dizer, aprendendo a agir corretamente. Então, ela é um planeta, assim, ainda bem distante dos mundos elevados. Mas um dia ela vai chegar a ser também um mundo evoluído.
Então, é bem por aí mesmo isso que você colocou, tá bom? Então, por isso, a gente precisa de muita orientação, né? Não adianta Deus criar o planeta Terra e colocar Jesus aqui e deixar que a gente reencarne aqui sozinhos, né? A gente vem para cá e ele se propôs, né? O nosso mestre Jesus se propôs. É como ele acertasse lá com Deus. Eu costumo falar assim. Ele se acertou lá com Deus e falou: olha, não, deixa comigo que eu vou tomar conta dessa turma que o senhor vai mandar para lá. E está aqui tomando conta de nós, né? Um dia nós vamos chegar a estarmos igualzinho a ele, porque ele é o nosso guia, ele é o modelo, tá bom? Então, na questão 502, aí Kardec pergunta: o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Olha só. Então, aquele guia, aquele anjo da guarda, né, que consegue direcionar o seu protetor, né, o seu amparado, que consegue orientar, e esse vai conseguindo caminhar e realizar aquilo que tem que realizar e consegue a vitória lá, será que esse anjo guardião, ele se sente bem com isso, né? Ele consegue algum bem para ele mesmo por ter feito isso? Aí a resposta: é um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu andamento, seja para a sua felicidade. Então, olha só, vamos colocar esse exemplo aqui para um lado mais concreto para nós, né? Quando alguém chega perto da gente e pede uma ajuda, pede uma orientação, e a gente conversando ali, né, já tem mais experiência, tem um certo conhecimento, então a gente vai e orienta aquela criatura, né? Aí, passado algum tempo, aquela criatura chega para nós e diz assim: nossa, como foi bom aquele conselho que você me deu, como foi bom aquelas orientações que você me deu, segui e me dei bem, consegui realizar, estou bem, estou feliz. Como é que a gente se sente? A gente se sente feliz, não é? A gente se sente bem por ter ajudado, né, a alguém, por ter colaborado com a felicidade de alguém. Então, é a mesma coisa para o nosso anjo protetor. Ele fica muito feliz, né? E como é a missão dele, ele também vai ganhando aí pontos para a sua evolução. Como é a missão dele, nos orientar, né, tomar conta, nos guiar, nos direcionar ali dentro das possibilidades, e ele consegue, ele fica muito feliz com isso. Porque o contrário também deixa ele muito triste, né? Ele fica triste quando ele vê que a gente não segue as suas orientações. Então, é por isso que os espíritos disseram: seja para o seu próprio andamento. Por quê? Porque ele também está ganhando pontos aí na sua evolução. Porque ele tem como... é um espírito também em caminhada evolutiva. Ainda não é um espírito pronto, elevado, né? Então, é um espírito ainda também, e tem como missão amparar alguém que está bem mais atrasado ainda que ele. Então, quando ele consegue uma coisa boa para esse seu protegido, ele fica feliz. E a resposta continua dizendo assim: ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com o sucesso do seu discípulo, né? Como aquele professor também, quando ele prepara determinados alunos para um concurso, e os alunos passam lá no concurso. E aí depois os alunos vêm agradecer a esse professor. É felicidade total, né? A gente se sente feliz. E o Fernando coloca aí: devemos superproteger os filhos e se ensinar a eles a viver uma boa encarnação. Sim, superproteger não é bem o termo, né, Fernando? A gente tem que proteger através da orientação, através do diálogo, dessa educação normal que a gente conhece aí. E ele diz: um dia nós seremos espíritos protetores, com certeza. Olha, eu sempre falo isso, eu tenho essa certeza que a doutrina me deu. Eu fui criada, todos nós, né, fomos criados para sermos espíritos puros, elevados, superiores. Quem é o nosso modelo
está aqui na pergunta 625, que a gente está chegando nela, se eu não estou enganada, a questão é 625, que Kardec perguntou lá, quem é o nosso modelo? É Jesus. Aí a gente olha para a condição de Jesus, né? O que Jesus é atualmente? Governador de um planeta, responsável por todas essas almas que aqui reencarnam. Então esse é o meu futuro. Eu, cada um de vocês aí, com certeza, estaremos um dia também responsáveis por espíritos reencarnando em algum planeta. Primeiro porque Jesus diz para nós que Deus não para de criar, não para de trabalhar, né? Ele não cessa o seu trabalho. Esse universo está sempre em expansão. A todo momento estão surgindo mundos. A todo momento espíritos estão sendo criados por Deus. Então há sempre necessidade de espaço para que esses espíritos que estão vindo evoluam. E vai ter necessidade também de espíritos elevados ajudarem a esses espíritos que estão vindo, como hoje nós estamos sendo ajudados e amparados, né, por esses espíritos que estão na nossa frente. E assim é a nossa vida. E aí um dia nós estaremos também aqui ajudando, amparando, orientando, sendo anjo guardião, sendo anjo protetor, depois tomando conta, sendo o protetor de um bairro, né? E sendo um protetor de uma cidade, sendo protetor de um estado, sendo protetor de uma nação, como a gente tem o nosso Ismael, como a gente tem Sebastião, né? Que é chamado São Sebastião, que é o protetor, aqui no caso do Rio de Janeiro, e cada estado aí do Brasil tem o seu anjo protetor. Nós temos Ismael, que é o protetor do Brasil, que é o mentor do nosso país, e todas as nações têm os seus mentores. Então, trabalho é o que não falta, né, para espíritos evoluídos, e nós estamos a caminho. Então, um dia seremos, sim, espíritos protetores. E com certeza, né, Fernando, pais mais preparados. Isso aí é certo. Aí na 502, ele diz assim, ele responsável quando não consegue? Quer dizer, será que quando ele não consegue, esse espírito protetor que orienta o seu protegido, quando ele não consegue, né, fazer com que o seu protegido se dê bem, realize lá as tarefas de acordo como tem que ser feito, e acontece o contrário, é o que ele pergunta, o que acontece com ele? Ele é responsável? Então o meu anjo protetor me intuiu, me orientou, me deu aqui umas dicas para que eu fizesse uma determinada escolha. Eu fui e fiz outra escolha. Não deu certo o que eu escolhi. Será que a responsabilidade é do meu anjo protetor? E a resposta, não. Pois fez o que dele dependia. Quer dizer, ele é o nosso conselheiro, mas ele não é o que nos coordena, né? Ele não anda por nós, ele não escolhe por nós, ele nos dá a orientação. A decisão final é de cada um de nós. Então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade dele está fora. Ele ajudou, ele orientou, ele deu os melhores conselhos possíveis. Mas a escolha foi de quem? Foi nossa. Então, se não deu certo, porque a gente tem cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Então, se não deu certo, né? O que aconteceu? A responsabilidade é nossa. Ele não tem culpa. Aí Kardec perguntou, o espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Olha só, ele está lá fazendo de tudo, nos tentando influenciar através do pensamento, nos direcionando, colocando situações na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente vá para o lado certo. Mas a gente não vai. Como é que ele fica? Né? Será que ele fica triste, alegre, se ele fica aborrecido, isso vai atrapalhar lá a sua felicidade? E a resposta, ele sofre com os nossos erros. Então, ele sofre com os seus erros e os lamenta,
mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então ele fica triste, ele fica chateado, né? Mas ele sabe que aquilo ali não vai continuar daquela maneira. Então ele não entra, né, nesse processo de revolta, de desistência, porque ele sabe que aquilo ali foi uma falha passageira, né? E vai voltar, vão surgir novas oportunidades e as pessoas vão saber fazer as escolhas então certas, né? Vamos ver o que o pessoal está colocando aí. O Brás colocou: São Sebastião passou pela terra no ano de 288, era um soldado francês que prestava serviço em Roma. Sobre vida de santo eu não tenho assim muito conhecimento não, mas como o Brás é um grande pesquisador, deve ser isso assim mesmo. E o filho de Jorge colocou: Brás, vou fazer uma observação em cima de uma dúvida que... Opa, peraí, que a tela sumiu aqui. Uma dúvida parece ser meio grosseira, mas não é. Os santos aprendem a falar português depois de morto? São Judas ou São Sebastião está me ajudando ou me guiando a mim e milhões de pessoas? Bom, você fez a pergunta ao Brás, mas eu vou te responder, Jorge. Espírito não tem nacionalidade, espírito não tem língua, espírito não tem sexo, espírito não tem nada disso que pertence ao mundo material. Depois que ele se torna um espírito que evolui, tá? Ele vai falar todas as línguas que existem no universo, ele vai falar, vai entender tudo do que é necessário, porque isso não existe dentro do mundo espiritual. Nem língua, nem nacionalidade, nem sexo, nem cor, nem nada disso. Então, essa ideia de falar português, falar francês, falar alemão, é tudo necessidade nossa aqui de encarnado. Espírito já evoluído não tem essa dificuldade. Tá bom, meu amigo? Então é mais ou menos por aí. Continuando aqui, não é? Na questão 503, Kardec perguntou: o espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? É essa a resposta que a gente tinha dado, né? Que ele sofre com os seus erros e os lamentos. Na 504 ele diz: podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Será que a gente sempre pode saber isso? E a resposta: como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então, que só existem os espíritos que conheceis? Não é? Porque, de repente, o meu espírito protetor não é um espírito que conviveu comigo, que eu tenha conhecimento, não nesta vida, não nesta existência, né? Pode ser um espírito já bem evoluído, de outras épocas, e está ali com a missão de ser meu protetor. Então não importa saber nome, pode ser Joaquim, Pedro, Antônio, Maria, Ana, Clara, Joaquina, né? O João das Couves, seja lá o nome que for. Isso não importa. O que eu tenho que ter comigo é a certeza de que eu tenho esse amigo espiritual que vela por mim, que sofre por mim, que tem como missão para ele, que também está em caminhada evolutiva, ele está ali para me amparar, para me ajudar. Eu tenho que ter certeza de que eu tenho ele comigo. O nome eu posso colocar qualquer um. Posso chamar ele de anjinho, posso chamar ele de guia, posso chamar de mentor, posso botar até um nome mesmo, Manuel, Antônio, o nome que eu quiser no meu guia. Ele não está preocupado com isso. Disso vocês podem ter certeza. Anjo protetor, espírito que já está nesse patamar de evolução, ele não está preocupado com o nome. Tiririca, pode ser tudo, Fernando. Ele não está preocupado com isso. Essas preocupações assim são coisas ainda nossas aqui, né? Materiais. Espírito que atingiu uma evolução, ele está preocupado sim com o que nós estamos fazendo, com as orientações que ele vem nos dando através do pensamento. Isso sim é que ele se preocupa. Mas se você chamou ele de Antônio, de Maria, de João, ele não se preocupa com isso não. Ele quer o seu bem.
Aí Kardec pergunta, como então o invocar se não conhecemos? Boa pergunta, né? Como é que eu vou falar, conversar com o meu espírito protetor se eu não sei quem é? Resposta dos espíritos, olha só. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso espírito protetor atenderá a este apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Olha só o que eu falei. Ele não está preocupado. Você pode chamar ele de Dr. Bezerra, você pode chamar ele de Eurípides Barçanufo, você pode chamar ele simplesmente de João, você pode chamar ele simplesmente de Antônio, simplesmente Maria, você pode chamar de Ana, de Bete, de qualquer nome. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é você atender ao pedido, às orientações que ele te faz. A preocupação dele é que você siga, né? Que você escute e reflita sobre as intuições que você recebe. Isso é que ele está preocupado. Aí Kardec então pergunta, né? Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Porque existem, né, espíritos que... O que acontece? Eles se manifestam. Tem alguns espíritos guias, alguns guardiães, né? Ele pode, né, revelar o nome. Muitos companheiros, muitas pessoas sabem quem são os seus guias. Então ele está perguntando aqui, eles tomam nomes comuns ou eles sempre vão colocar nomes de pessoas que tiveram esses nomes? E ele responde, não, mas de espíritos que lhes são simpáticos. E muitas vezes vêm por ordem destes, né? Então muitas das vezes eles vão utilizar o nome que eles também gostam. Porque, por exemplo, eu utilizo o meu nome aqui na Terra, só encarnada tem meu nome de Bete. Muito bem. Mas vamos que eu não queira esse nome. Quando eu desencarnar, que eu já estiver nessa condição de ser, já passei por várias encarnações, já tive um monte de nome, né, em todas as encarnações, cada uma um nome, eu não vou preocupar com o nome lá. Então, o que eu vou fazer? Vou escolher um nome, né? Um nome que eu tenha simpatia para me apresentar, se for o caso de eu me apresentar. Então, é isso que os espíritos estão respondendo aqui. Eles escolhem nomes que lhes são simpáticos. E até nomes de seus guias também protetores, porque eles também têm os orientadores, né? Existem os protetores dos protetores. Existe uma hierarquia aí espiritual que eles estão subordinados a espíritos mais elevados que eles. E eles podem assumir esse nome. Aí continua a resposta, né, os espíritos dizendo, necessitais de um nome, então eles tomam um que vos inspire confiança, né? Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que haja em vosso nome. Então é o que acontece, né? Ele sabe que você, por exemplo, tem aí um carinho especial por Dr. Bezerra de Menezes, uma fé em Dr. Bezerra de Menezes, um exemplo, né? Ele pode se apresentar para você com o nome de Dr. Bezerra de Menezes, que é o que ele está dizendo aqui. Pode adquirir o nome daquele que o enviou. Como a gente faz quando nós não podemos ir, o que a gente faz? Manda alguém de confiança no nosso lugar para alguma apresentação. Então, os anjos protetores, eles são orientados por esses espíritos mais elevados. E eles podem assumir o nome. Porque essa questão de nome, né, é o que nós falamos, que eu falei acima lá para o nosso amigo aí, o filho do Jorge. Essa questão de nome, essa questão de nacionalidade, essa questão de ser sexo, feminino, masculino, essa questão de raça, de cor, isso tudo pertence à Terra, à vida material. Né? Isso não pertence à vida espiritual.
Espíritos já com certo grau de evolução, com certo grau de entendimento, não estão preocupados com essa questão aí de ter nome assim, nome assado. Isso é coisa ainda de mente pequena, nossa, aqui que ainda estamos muito ligados ao mundo material, né? O dia que nós evoluirmos, a gente não vai se preocupar com isso. O Dom Jorge coloca ali, pergunta: nosso planeta fornece amparadores espirituais? Bom, o Jorge, eu não entendi muito bem assim a tua colocação do nosso planeta fornece, né? O que a gente sabe, o que a gente está estudando aqui, o que a doutrina nos diz é o seguinte: todos nós temos espíritos que nos orientam, que nos amparam, que nos ajudam, né, de um modo geral, para todo mundo. E cada um de nós tem o seu espírito protetor. Esse espírito protetor, que cada um tem, ele é indicado, né, ele recebe essa missão lá dentro da reunião espiritual, vamos dizer assim. Quando você vai reencarnar, aquele espírito que está ali para essa missão de ser o teu protetor, se une a você e vai ser o teu espírito protetor enquanto você estiver encarnado. E dentro de sim, de onde provém os nossos anjos guardiães? Então é por aí. São os espíritos que já viveram aqui na Terra ou em outro planeta, que já passaram pelo aprendizado, que já evoluíram e estão nessa posição hoje, atualmente, de serem espíritos protetores. Tá? Então, e aí ele coloca: mas não são nossos espíritos simpáticos? Normalmente sim. Agora, espírito evoluído não tem mais essa de ser simpático a um e não ser ao outro. Entendeu? O espírito, quando ele evolui, que ele já atingiu esse patamar de poder ser um espírito superior, de vir ser um protetor, ele já não tem mais essa coisa de ser simpático, como nós aqui, né? Pode ser daqui sim, conclui-se que pode ser daqui sim, já que já tem evoluído aqui e que venha como protetor. Isso aí não tem nada a ver. Agora, ele já atingiu um grau, né, que não tem mais, como é que se diz, essa questão da simpatia por um, como a gente tem, né? Nós ainda estamos aqui num patamar que a gente simpatiza com determinada criatura e não simpatiza muito com a outra. Mas anjo protetor, espírito que já evoluiu para chegar a esse ponto de ser um mentor de alguém, ele já não pode estar nesse pensamento mais. Para ele já desenvolveu o amor de todo o mundo, né? Ele diz, então conclui-se que não seja daqui. Daqui que você diz do planeta Terra? Sim, daqui sim, pode ser. Aqui já passaram espíritos evoluídos que podem estar nessa missão de protetores, que já evoluíram e que pode estar nessa missão de protetores. E pode ser também espíritos de outros planetas, né, mais evoluídos ainda. Já pode ter aqui, sim, já evoluídos, que estão ainda aqui encarnados e espera de encarnação, não. Mas já, você quer ver, nós temos um exemplo muito grande do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive é o nosso mentor aqui na nossa salinha. Dr. Bezerra de Menezes, ele já atingiu um patamar de passar para um mundo superior. E ele evoluiu aqui neste planeta, né? Veio para cá e desempenhou aqui os seus trabalhos e evoluiu aqui. Nós sabemos, contado pela espiritualidade, que Dr. Bezerra de Menezes, inclusive, já recebeu o convite para ir trabalhar em outro mundo mais elevado que a Terra. E ele preferiu continuar aqui junto a nós, né? Ele diz assim para nós, a resposta que ele deu para Maria, que é a mãe de Jesus, né, que é um espírito também que está aí como protetor nosso, ele deu a resposta para ela que queria continuar aqui, porque aqui ainda existia muita gente necessitada de amparo de sofrimento. Então, pode ser espírito que já viveu aqui na Terra também, né? A Denise perguntou, para cada encarnação, um guardião ou é sempre o mesmo? Isso aí, segundo o que eles disseram aqui, Denise, nós já estudamos até isso, vai depender muito. Pode ser um que pode te acompanhar por várias encarnações e pode mudar também. Isso aí não tem, porque todos eles vão nos amar da mesma maneira.
né? Isso aí vai depender da necessidade nossa, do tipo de anjo que a gente precisa, não é? Porque é como na escola, você tem um aluno muito rebelde, né? Você vai botar ele para uma sala onde seja uma professorazinha muito doce, muito meiga, muito calminha, muito tranquila? Ele vai tomar conta da professora e não vai obedecer em nada, né? Então olha só, veja bem, conclusão minha de Bete Rosado, diante do que a gente conhece aqui, das orientações e das respostas que são dadas, eu imagino que seja assim, né? Cada um vem com um espírito protetor que precisa, que necessita. Porque tem gente que é muito rebelde, que é muito danado. Se não tiver um espírito protetor, vide Bete Rosado, né? O meu espírito protetor, ele deve ser assim, bem forte, porque senão ele não ia me aguentar, não. Hoje até que já está mais maneira a coisa, mas no início lá da nossa vida, né, na juventude, a gente era bem rebeldinho, né? Criança, então, Nossa Senhora. Então, é isso aí, Denise. Eu tenho essa conclusão, que é de acordo com a necessidade de cada um, com o planejamento reencarnatório de cada um, pelo aquilo que você vai passar, né? Aquilo que você se propõe a encarnado aqui a ter que passar na sua vida, como mãe, como família, como na profissão, na cidade que você vai viver, e aí você vai ter aquele anjo que possa te orientar da melhor maneira possível. Isso é conclusão minha diante do que a gente tem aqui, o estudo feito, tá bom? Aí, continuando aqui, vamos ver se ele vai falar mais nisso, né? Ele, filho do Jorge coloca, nunca tinha ouvido falar de Bezerra de Menezes. Então, você entra num site aí no Google, viu, filho do Jorge? Você vai lá no Google e escreve lá, Adolfo Bezerra de Menezes, quem foi ou quem é, tá? Aí você vai ter lá a biografia dele e você vai ver que maravilha, que espírito, né? Que criatura. Inclusive, ele foi até deputado aqui no Rio de Janeiro, né, na época em que viveu aqui. Aí você vai ver quem é ele. Se você quiser conhecer um outro também que eu tenho maior veneração, que eu amo de paixão, procura lá, Eurípides Barçanufo. Você vai ver que exemplo de vida para nós, né? Esses espíritos, eles servem de modelos para nós. E aí a gente pensa assim, bomba, se eles vieram aqui, viveram no mesmo mundo que eu, tiveram a mesma vida que eu estou tendo, e eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Eu consigo também. Então, a gente lê a vida desses espíritos, né, que passaram já aqui e tem aí as suas biografias, serve de muita força, de muito ânimo. De Eurípides Barçanufo, então, meu Deus do céu, o que aquele homem sofreu, né, lá no interior de Minas, na cidadezinha lá, e aí a gente fica, né, assim, eu fico emocionada e me fortalece muito toda vez que eu leio as coisas assim desses espíritos. Serve de exemplo para nós. Bom, continuando aqui, ele pergunta, né, como nós vamos invocar, já fizemos e já falamos aqui, você vai dar o nome que você quiser e ele vem. Aí Kardec perguntou, quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Né? Quando eu desencarnar, será que eu vou encontrar com o meu espírito protetor? Aí a resposta, sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação. Quer dizer, então antes de eu reencarnar, eu conheci lá o meu, você vai ser meu guia, você, tá, legal, muito prazer, você que vai tomar conta de mim, que bom. Encarno, esqueço tudo, desencarno, volto a encontrar com ele. É lógico que no momento do meu desencarne, é ele que vai estar ali junto a mim, é ele que vai estar ali para me receber no primeiro momento. É esse espírito protetor, né? O Negrão coloca para nós, os protetores podem usar o nome e até a aparência dos mais superiores, se isso for para o bem do seu protegido. É isso? Sim, sim. É a necessidade, eles sempre procuram observar, Negrão, as nossas necessidades, né? Você quer ver um exemplo?
muitas das vezes as pessoas acendem suas velas para os seus anjos da guarda, né? Principalmente a Igreja Católica. Eu já fui católica e posso falar isso. A gente aprende muito lá a acender vela para o nosso anjo da guarda. Esse nosso anjo da guarda, esse nosso espírito protetor, ele não precisa de luz de vela, né? Acender vela para santos, pois é. Eles não precisam dessa luz. Isso é luz material. Essa luz da vela só serve para clarear quando falta luz aqui na nossa casa. Força moral ela não tem nenhuma. Mas o que eles pensam e fazem, né? O que acontece? Você pega a sua velinha, vai lá com toda a sua fé na igreja, tem lá o lugar para você acender a vela para o seu anjo guardião. Você vai lá com toda a sua fé, acende a vela ali, faz a sua prece para o teu anjo, agradece o teu espírito protetor. O que ele faz? Recebe aquilo com muito amor e carinho. Aquela luz da vela não vai adiantar nada, mas o pensamento que você teve, né? O pensamento que você teve ali, no momento que estava acendendo aquela vela, é que vai contar. Então, ele não está preocupado, os espíritos, mentores, guias superiores, eles não estão preocupados, né, com a maneira que você utiliza para chegar até eles. Se for uma maneira normal, correta, né? Por exemplo, um acender uma vela. Ou você também... Ele vai através da nossa intenção. Muito bem colocado, Denise. Ele entende a nossa intenção. Então, ele tem um amor deles é tão grande que eles compreendem ainda a nossa necessidade de termos que ter algo concreto para poder fortalecer a nossa fé. Nós vamos chegar num ponto que a gente não vai precisar mais disso, de vela, né? de coisas para nos ajudar. Mas eles entendem isso. Mas nós ainda precisamos, porque para nós é difícil ainda raciocinarmos no abstrato. Então a gente precisa ter um ponto de referência, alguma coisa, né? Principalmente as criaturas que não têm o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Nós espíritas já estamos, como é que se diz? A gente já está se desvencilhando disso, né? A gente já não acende mais vela, a gente já não tem mais ritual, a gente não tem mais determinadas coisas materiais aí, né? Então, o que vai acontecer? Eles entendem, não é por causa disso que eles vão nos abandonar. Agora, aqueles que ainda estão lá, por falta do conhecimento, né, ligados a isso, com certeza eles serão amparados, e não é o fato de estarem lá usando alguma coisa material que vai afastar o espírito protetor. Não, gente, espírito protetor é espírito evoluído, ele não tem preconceito mais não. Nós é que ainda temos esses preconceitos bobos, né? Eles não têm mais não. E o filho do Jorge diz assim, o São Jorge, ele me ajuda também? Será? Com certeza. Com certeza. Mesmo que você ainda vá lá acender uma velinha para ele não precisa de vela mais, né? Ele já atingiu um estágio que ele não precisa mais de vela. Mas o pensamento que você tem quando se refere a ele, se ele tiver condições de te ajudar, sim. Ou seja, se aquilo que você pede a ele, diante do conhecimento que ele tem, já, da possibilidade que ele tem, ele vai perceber que aquilo que você está pedindo vai ser bom para você, ele interfere diante de Deus para que você seja ajudado, né? Então, todos nós, a quem nos dirigirmos, nós seremos atendidos, sempre lembrando uma coisa que Jesus nos ensinou, né? Nós, às vezes, pedimos coisas que não serão boas para nós, tá? Que não serão boas. Então, muitas das vezes a gente pede coisa e o nosso anjo lá, o nosso santo de fé, o nosso, seja lá o espírito que for, nome que você dê, não importa. Aquele que você pediu com fé, às vezes você não recebe da maneira como você pediu, porque ele sabe melhor do que nós o que é bom para nós. Então, só deixa atender, só atende aquilo que nós realmente necessitamos. Por isso, que a gente aprende com a doutrina? Quando você fizer suas preces, não estipule o que você quer, né?
Então você, por exemplo, precisa de fazer uma prece pedindo aos anjos, né, aos santos, um emprego. Peça um emprego. Que eles te ajudem, que te orientem e te guiem a chegar a um lugar onde você possa conseguir um emprego, né? Mas que seja sempre na vontade de Deus, sempre de acordo com a vontade de Deus. Você vê que até nas nossas preces aqui, os nossos estudos, quando a gente inicia aqui, a gente sempre fala isso, que tudo, Senhor, aconteça sempre diante da tua vontade. E aí a gente está amparado. E a nossa fé é o que o Dudu colocou aí, né? A nossa fé é que vai consolar e que vai fortalecer e que vai fazer com que a gente mesmo procure aquilo que nós estamos precisando. Mas é como a Denise colocou ali, o que manda sempre é a nossa intenção. Com a intenção que a gente está fazendo determinado ato, determinada atitude, é que vai contar para a execução daquele pedido, para o atendimento daquele pedido. E a Mariana coloca, os espíritos protetores estão nos lugares onde se pratique o bem, em ambiente onde se pratica a verdadeira caridade. Quando ensinamos a uma criança o caminho do bem, uma oração, por exemplo, nunca estamos sozinhos. Verdade, Mariana, é isso mesmo. Onde estiver o bem, onde o trabalho for sério, onde o trabalho for útil, ali nós vamos encontrar espíritos ajudando, amparando, não importa a religião, não importa o país, não importa o lugar, não importa a cor, não importa nada. O que eles se preocupam é sempre com o objetivo do trabalho. Se o trabalho tem como objetivo fazer o bem, ajudar, eles estão ali juntos, tá? Isso é o que a gente aprende com a doutrina. Quando a gente fala assim com tanta certeza, é porque a doutrina já passou essa certeza para nós. E eu tenho essa certeza absoluta. Continuando aqui então, a gente ainda tem um tempinho ali, mais uma perguntinha, ele diz assim, quando estivermos, aliás, desculpem, os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Olha só que pergunta, hein? Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Uma boa pergunta, né? E aí a resposta, pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação. E um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. É um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, veja bem, o pai ele pode tornar-se protetor do seu filho, desencarnou e continua aqui, mas ele não vai estar sozinho porque ele ainda não está no grau de evolução que possa ser sozinho. Então, ele vai ter um espírito protetor dele que vai ajudá-lo a proteger o filho, né? Então está bem clara aqui essa resposta. E pode ser também, como ele pergunta aqui antes, né? Pertencem todos à classe de espíritos superiores? Não totalmente. É missão de cada um, né? Quando a gente vai desencarnando e vai tendo condições para trabalhar em determinadas tarefas, em determinadas missões, nós somos escalados para isso. Mas, normalmente, sempre vai ser um espírito superior àquele que ele protege. Isso é certo, né? Não vai botar nunca um espírito que tem menos condições do que o protegido. Sempre vai ser superior em relação ao seu protegido. Na 508 ele diz assim, os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhes sobreviveram? Olha só, resposta para a pergunta que você me fez aí, filho do Jorge. Você perguntou aí, o Chico é um espírito evoluído? Aí ele diz assim, ó, os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhes sobreviveram? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhe permite inteira liberdade de ação. Tá?
ele coloca aí, o filho coloca que foi através de Chico que ele conheceu a verdade, né? Você foi através de Chico, que Chico te passou a doutrina, o ensinamento da doutrina espírita, e você começou a conhecer a verdade. Chico, a gente sabe que ele mais evoluído do que nós, por exemplo, do que eu, ele é muito, 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 muito mesmo. Com certeza, né? Porque aceitar com resignação tudo aquilo que ele vivenciou aqui, com certeza já é um espírito que desenvolveu grandes virtudes. Porque eu, por exemplo, não aguentaria um dedinho mindinho do que ele aguentou. Eu ainda não estou preparada para isso, né? Ainda teria, assim, umas atitudes não muito dignas em relação a determinados atos que ele sofreu. Então a gente tem, né? Ele pode ser um anjo protetor nosso? Pode, claro que pode, né? Diante disso, onde ele estiver, pode nos ajudar? Sim, se ele tiver condições, que é a resposta que está aqui, se ele tiver condições de liberdade de ação para isso, ele pode nos ajudar sim, e atender assim as nossas súplicas, e ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso médium, né, em relação a mediar os nossos pedidos aos espíritos mais elevados, e até a Jesus e até Deus, né? Pois é, permissão, é o que a resposta deu aqui para nós. Bom, meus amigos, mas já são ali 18, já vai dar 19 horas. A gente, então, encerra aqui os nossos trabalhos por hoje, agradecendo aí a presença